Fala galera, beleza? Black Nerd aqui, de novo, novamente, outra vez, aqui não para, meu irmão, é ritmo frenético. Vamos falar novamente, sabe de quê? Adivinha só, Cartola FC rodada 25, meus amigos, mas dessa vez é dos nossos tradicionais, são dos nossos tradicionais times tiro curto. Então vamos lá, galera, para essa rodada de número 25, galera, trazendo para vocês aqui o nosso time tiro curto, que foram bem, mas poderíamos ter ido melhor, fizemos 120 pontos, mas o OSG do Palmeiras realmente aí não deu certo. Acertamos o capitão, acertamos no jogador do lado, acertamos um monte de gente, só que infelizmente aí o capitão, o OSG não veio, senão a gente tinha feito aí uns 140, 150 pontos aí, mas faz parte, né? Vamos lá, então agora falar dessa rodada de número 25, trazer duas opções de time tiro curto, mas antes dá uma olhadinha nesse recado. Então agora é hora de você se inscrever no canal, deixar aquele like que ajuda demais, clicar no sininho para receber todas as notificações quando a gente soltar o vídeo novo e tornar-se membro do nosso canal. Você se tornando membro, você pode me chamar no privado que eu vou te colocar no nosso grupo exclusivo de notícias de última hora, dicas top 5 de cada posição, lives exclusivas apenas para os membros. Então não deixa para depois, torne-se membro Black. Eu já quero agradecer a todos os membros do nosso canal e bora voltar pro vídeo. Então é isso, galera, torne-se membro do canal Black Nerd aqui, né? Embaixo tem um botãozinho Seja Membro e me chama no privado, que eu vou te oferecer a nossa IA completa pra você, totalmente na faixa, tá? Além de lives exclusivas, dicas exclusivas, análises exclusivas, apenas para quem é membro, você vai estar no nosso grupo, onde tem notícia de futebol e tudo completinho, tá bom? Então vamos lá, gente, eu não vou ficar enrolando muito não, vamos direto pro nosso vídeo, rodada de número 25 dos nossos times tiro curto. Então é isso aí, galera, vamos lá pra essa rodada de número 25, falar aqui dos jogos, tá? Temos jogos muito bons pra essa rodada, beleza? Acho que tem um bom potencial aqui pra algumas partidas, principalmente aqui essa do Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Vitória, tá, gente? Primeiro lugar, acho que tem boa chance de SG. O que é a nossa Black IA? Que eu falei pra vocês, né, que você vai ganhar caso se torne membro. Você se tornando membro, me chama no privado aí no link que tá na descrição do vídeo. O link do nosso grupo de ligas, né? Lá você me chama no privado. Torne-se membro, me chama lá no WhatsApp e eu te coloco no grupo exclusivo de membros, beleza? Olha só, aqui a gente tá aqui com os 25, rodada 25, né? Todos os jogos aqui. E claro, galera, a gente tem aqui nessa rodada todo o segmento, tudo bonitinho aqui, tá? Inclusive o nosso raio-x da rodada demonstra o Atlético Mineiro como grande favorito pra SG, pra mais de um gol, né? Acredito que tem um bom potencial realmente nos jogos aqui, ó. O melhor SG é o do time do Atlético Mineiro, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque eu gosto muito do Coelho, acho que tem um bom potencial pro Bernard e pro Renan Lodge, tá? Mas, como a gente fecha a defesa, vamos falar mais do ataque e do meio de campo. Então, como eu falei pra vocês, de repente o Maicon pra cobrança de pênalti, eu acho interessante, mas o Bernard tem feito bons jogos. A gente tem que tomar cuidado só porque pode poupar jogadores por causa do jogo de volta contra o Cruzeiro, né? Pela Copa do Brasil, clássico, o jogo é fora de casa, o jogo acho que é no Independência, se eu não me engano, mas é um jogo muito complicado aí realmente, pra ambas as equipes, mas se o Galo for aí com meia força, acho que já consegue vencer, tá? Também gosto do Cassierra e o Minda é um cara interessante também, tá bom? Caso você queira uma apostinha aqui, de repente o René é uma boa aqui para um capitão para essa rodada. Fica de olho nisso aí. Eu fecharia mais defesas do Galo e algumas também da equipe do Vitória, beleza? Passando agora, galera, para São Paulo enfrentando o Red Bull Bragantino. Aqui eu vejo uma pouca possibilidade de SG, mas se você quiser apostar, eu faria aqui um 50-50, tá bom? 5 times de cada aqui, eu acho que já tava de bom tamanho. Isso aqui eu tô falando, galera, é um número que eu coloco aqui como base, tá? Mas tem gente que tem 50, 100, 70, 80 times aí, né? Então, acho que dá para fazer sim esse esquema aqui, colocar alguns times aqui de ambos, tá bom? Acho que a chance de ter um SG para um lado ou para o outro existe, beleza? O São Paulo vem muito mal, mas ainda assim vejo um potencial interessante, tá? Para capitão, acho que o Luciano é um bom nome para rodada e de repente um Arthur aqui, mas sinceramente não me enche os olhos aqui esse jogo, tá bom? Faria aqui uns dois, eu cercaria porque pode ser até um 0-0 esse jogo aqui, beleza? Passando para a equipe do Vasco da Gama, inclusive, deixa eu ver aqui na nossa Black IA, em que posição está aqui esse SG, ó, o SG do Red Bull Bragantino, tá vendo, ó, chance de não sofrer gol é maior do que o do São Paulo, então tem chance até do Bragantino segurar esse SG fora de casa, então fica de olho nisso aí. Vamos lá, Vasco e Cruzeiro, cara, aqui eu acho que o Cruzeiro é favorito, o problema vai poupar jogadores, eu acho que tem boa chance, tá, então tomem cuidado, porque tem aí o Matheus Pereira e o Caio Jorge com potencial, mas o Arroio tá voando, o moleque tá fazendo só golaço, então vale a pena sim ficar de olho nele, beleza? Pelo lado do Vasco, acho que tem chance de ter um SG, mas, cara, o SG do Vasco é pouco provável, mas pode acontecer. Eu faria realmente mais aqui da equipe do Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro indo com um time misto, tem chance de segurar esse dia fora de casa. O time do Vasco aí tá bem
mais ou menos, tá? Se fosse escolher alguém aqui, de repente, o Andrés Gomes ou Colídio pra aqui, de repente, um capitão, ou o Cuiabano, também que é um nome interessante, mas realmente aqui vejo um jogo de gols, tá? Tá com uma cara aqui de 2-1, 1-1, então realmente aqui eu faria 2 defesas, tá? Fecharia aqui umas 3 ou 4 do Vasco, mais 5 aqui do Cruzeiro, pra gente poder cercar os dois lados. Passando agora para Atlético Paranaense e Fluminense, é um jogo muito imprevisível, tá, galera? Porque os dois times aí, o Fluminense se recuperou bastante, estão brigando por posição ali no Campeonato Brasileiro. O Fluminense tá bem na cola do Atlético Paranaense, não tem feito grandes jogos fora de casa. O time do Furacão também deu uma tropeçada ou outra em casa, então pode ser um jogo de empate, mas eu acho que ainda assim o Atlético Paranaense é favorito nessa rodada aqui, tá bom? A nossa IA coloca esse jogo aqui, ó, com 40% de chance de SG da equipe do Atlético Paranaense, tá? E uma boa chance também de ter mais de um gol aqui por causa do Viveiros, beleza? Então eu vejo um potencial sim para o Viveiros, tá? Acho que serve muito para capitão nessa rodada, beleza? O Leozinho corre por fora. Gosto também aqui da parte defensiva com o Gilberto, que pode ser um diferencial, mas eu acho que realmente sim, o Atlético Paranaense é favorito, mas eu não deixaria de montar zagas do Fluminense não, tá? Montaria umas 3 ou 4 aqui, pelo menos só a defesa pura, tá? Já que Hulk e Canóbio não são aqueles jogadores de muita pontuação, nem em casa, imagina fora. O Hulk fez 14 pontos ali, mas assim, não tá naquela fase tão espetacular quanto já teve um dia. Então, acho que até mesmo fechar só a zaga pura do Fluminense, caso ele segure esse SG, acho que vale a pena, e aí você pontua com bons jogadores no meio campo e no ataque. Mas como eu falei, vou repetir, acho sim que o Furacão é favorito, então montava bem mais zagas do Fluminense para tiro, do Atlético Paranaense para tiro curto. Botafogo, joguinho do Botafogo contra o Flamengo clássico, acho que o Flamengo é muito favorito, não tem Copa do Brasil, não tem nada, só tá dedicado totalmente ao Campeonato Brasileiro e precisa vencer para poder voltar a encostar no Palmeiras, tá? Então vejo um potencial muito bom aqui para todos os defensores do Flamengo, e aí você pode variar o capitão em vários times seu aí, como Samuel Lino, Pedro, Plata ou Carrascal e Arrascaeta, tá bom? Todos esses nomes aqui são interessantes para capitão, inclusive dá para você colocar um Pedro no ataque com Samuel Lino de reserva de luxo, com o Pedro capitão, caso um dos dois vá bem, o outro vá mal, um entra e consegue pegar toda a pontuação. Então, realmente vejo o time do Flamengo bem favorito. Botafogo, cara, não tem um destaque no ataque assim, tá? De repente ali um Arthur Cabral, um Daniel Pereira, mas não vejo muitos destaques. Talvez até um Alex Telles, de repente foi o jogo da vida do Botafogo, o Botafogo segurando o SG e fazendo de repente um golzinho com o Alex Telles de falta, igual fez uma vez contra o Fluminense, então pode ser uma boa, ou de pênalti. Então, de repente, para fazer uma aposta bem ousada, bem maluca, para tiro curto, acho que vale meter uma abraçadeira no Alex Telles para tentar surpreender todo mundo. Mas realmente o Flamengo é muito favorito nesse jogo. E claro, montaria bem mais zagas do Flamengo. Corinthians enfrentando a equipe do Santos, cara, o Santos tem chance alta de poupar jogadores, tá? O Neymar provavelmente vai pro jogo. Por quê? Porque ele deve ser poupado contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Poupado não deve jogar por causa do gramado sintético, né? Então ele deve ir a campo contra o Corinthians, buscando aí melhorar no campeonato aí, porque tá muito perto da zona de rebaixamento. Então ele se torna um nome muito bom pra rodada também, tá? Gosto muito do Barreal, inclusive foi a nossa aposta na última rodada que deu muito certo, tá? E o Gabigol ali, que é um nome interessante, que costuma crescer muito em jogos decisivos. Pelo lado do Corinthians, o Memphis Depay é um nome muito bom pra rodada, principalmente aí pra capitão, né? E o Garro também é um nome interessante. Agora, você quer diferenciar, ou coloca a braçadeira no Mateuzinho ou no Bidu. Eu prefiro o Mateuzinho, que a fase tá um pouquinho melhor. O Bidu já teve melhor, agora o Mateuzinho tá melhor. Então, os laterais do Corinthians dá pra montar. Então eu montaria vários times do Corinthians aqui com chance de SG, chance dos laterais mitarem muito. Faria essas apostas aqui, de repente colocando um capitão num lateral desse aqui, que se fizer gol, segurar o SG, deve mitar muito na rodada. Então, cara, vale muito a pena sim, tá bom? É um clássico, é um jogo difícil, mas eu vejo o Corinthians levemente favorito aqui, beleza? Mirassol enfrentando o Palmeiras. Vejo o Palmeiras favorito, acho que fecharia mais zagas do Palmeiras, mas ainda assim o Palmeiras vem tomando gol, foi a nossa zaga da última rodada, tá bom? Tem jogo difícil contra o Santos pela Copa do Brasil, então eu vejo potencial sim em alguns nomes como Arias, Vitor Roque e Flaco Lopes. Flaco Lopes, muito bom pra rodada, vale a pena colocar ele de capitão. O Arias também é um nome interessante, tá bom? Pelo lado do Mirassol, é o Reinaldo ou o Igor Formiga. Se for o jogo do ano do Mirassol, você vê que tá até espelhado aqui o time com 3 zagueiros cada time ali, bem parecidos os dois, então tem grande chance de ser um jogo de mais de um gol, tá? Então acho que vale a pena sim ficar de olho no Igor Formiga e no Reinaldo. Boas apostas pra capitão pelo lado do Mirassol. E como eu falei, pelo lado do Palmeiras, Flaco Lopes, Vitor Roque e Arias, tá bom? Também grandes opções para capitão. Mas claro, vejo o Palmeiras bem favorito nessa rodada, mas é aquilo, o Palmeiras também não vem segurando muito SG, apesar que o Palmeiras faz jogos melhores fora de casa defensivo, né? De repente pode ser um diferencial e pouca gente vai utilizar essa zaga do Palmeiras. Grêmio enfrentando a Chapecoense, galera, jogo incerto. O Grêmio tem um jogo difícil pela Copa do Brasil contra o seu rival Internacional. Fecharia, claro, mais zagas do Grêmio, mas assim, é um jogo que eu faria, sei lá, umas 4 defesas do Grêmio, mais umas 2 ou 3 da Chape. São dois times que estão numa situação bem difícil no Campeonato Brasileiro, precisam vencer, e de repente um Carlos Vinícius como capitão pode ser uma boa. Cobrador de pênalti, de repente aí pode ser o dia que ele tá estrelado, que ele quando tá aí pro jogo, ele faz 2 gols, 3, é bom assim, né? Mas a fase não é boa.
Vale a pena? Vale sim, mas assim, cara, é um jogo também que não me anima muito, tá? Vejo o Grêmio aqui como levemente favorito pelo adversário, que é a Chapecoense, lanterna do campeonato, mas a Chape ganhou o último jogo em casa, né? Então, de repente, a Chape pode complicar aí pra equipe do Grêmio, então eu também fecharia algumas defesas da Chape, mas claro, dando mais atenção ao Grêmio, beleza? Bahia enfrentando o Internacional, vejo o Bahia como um bom potencial, a chance do Inter poupar jogadores existe, mas ele tá liberando ali na zona de rebaixamento, tá bem mal aí no campeonato, os dois times gaúchos estão mal, né? Mas o Bahia vem de uma vitória contra a equipe do Vitória aí, né? Pelo clássico baiano, então vejo um potencial muito bom pro Bahia. Luciano Juba pode se tornar uma peça interessante, se ele for cobrador de pênalti, pode pontuar absurdamente, apesar que o Vélez tá batendo os pênaltis agora, né? Mas eu vejo um potencial sim pra equipe do Bahia, tá? Fecharia bem mais zagas do Bahia, colocaria ali uma abraçadeira de repente no Juba ou no Vélez ali que vem se destacando e, cara, o Bahia pra mim é uma ótima opção pra essa rodada aí de tiro curto. Inclusive, o SG do Bahia é o segundo melhor aqui pela nossa IA, tá? 51,3% de chance de segurar o SG. Então, excelente zaga, a zaga do Bahia pra tiro curto, beleza? Dá pra fazer aposta no Inter? Claro, acho que dá. Colocar uma abraçadeira no Bernabé pode ser uma boa, de repente ele faz um gol, acha uma assistência, aí segura o SG, pode ser uma mitada. Porque tiro curto a gente tem que cercar o máximo de opções possível. Aqui eu trago as opções que valem mais a pena a gente fazer as apostas. Então, acho que sim, vale colocar uma abraçadeira no Bernabé ou de repente ali no Carboneiro, beleza? Então, mas como eu falei, Bahia pra mim é bem favorito. Coritiba enfrentando o Remo. Aqui, cara, eu não vejo nenhum time muito favorito não, tá? São dois times que estão acostumados a se enfrentar na Série B. O confronto fica muito parelho, mas o Remo tá numa situação pior. Então vejo sim um potencial pro Coritiba segurar esse SG. Mas ainda assim, galera, eu fecharia pelo menos 50-50 aqui, tá? 5 zagas de cada, eu acho que vale a pena. Deixa eu até dar uma olhada aqui como é que tá aqui. Remo e Bahia, ó, 37% de chance do Bahia, do Curitiba segurar o SG, 30% do Remo. Vê que tá bem equilibrado aqui, não tá uma discrepância muito grande. Então eu vejo o Curitiba assim, com um pouquinho à frente, mas eu colocaria aqui 5 zagas de cada aqui para tentar cercar de repente um 0-0 ou de repente aqui um SG de um lado ou de outro. Nomes para capitão, já, um nome interessante, Gabriel Talhari, também outro nome interessante, mas o Marcelinho se destaca, tá? Se tiver um SG e ele de repente fizer um gol, der uma assistência, pode ser um capitão diferenciado na lateral. Pelo lado do Curitiba, aí é o Breno Lopes, que é o melhor jogador fora de casa da equipe do Coxa, aí seguido aqui do Pedro Rocha e do Josué, beleza? Então é isso, galera. Sherman mitou muito na última rodada, mas não é aquele jogador que vem mitando sequencialmente. Teve um jogo muito bom. Então, vejo sim o Curitiba levemente à frente, mas fecharia as duas defesas aqui, tentando cercar o máximo possível essa partida para tiro curto. Beleza, galera? Então tá aí. Análises aí para rodada de número 25 em tiro curto, pensando em zagas aqui para tiro curto, né, em SG, com a ajuda da nossa Black IA aqui, que tem nos ajudado bastante, tá bom? Então, se você quiser ter a nossa IA aqui, basta você se tornar membro e na descrição do vídeo me chamar no WhatsApp, que eu te coloco no grupo exclusivo de membros e te dou de graça aqui a nossa Black IA, manda o link para você se cadastrar, beleza? E utilizar tudo isso aqui, né? Tem sedimento, tem top 7, tem melhores capitães, os mais escalados, escalação sugerida, tudo completinho, o raio-x da rodada. Então, completasse a nossa Black IA para você totalmente na faixa, basta você se tornar membro do nosso canal. Beleza, meus amigos? Então vamos lá montar o nosso time? Nossos times, né? 2 times a gente monta, nossos times para essa rodada de número 25. Então é isso aí, galera. Vamos montar o nosso time para essa rodada de número 25, mas antes quero te convidar para as nossas ligas, né, cara? Pô, afinal de contas, a gente tem aí não só as dicas de time tiro curto, os times montados para vocês, mas também aqui, ó, as nossas ligas, tá? Então, se você ainda não conhece as nossas ligas tiro curto, vai aqui, ó, no primeiro comentário fixado vai estar o link que vai te levar para nossa página aqui direto, tá? Então, tiro curto de 1, 2 e 5, não perca tempo, já coloca o time lá, porque sábado já tem rodada, o mercado fecha às 6h59, então quanto antes você colocar o seu time, melhor, que aí depois você pega uma rodada igual essa passada, que deu uma mitada absurda para muita gente, você deve ter mitado e pensou, poxa, não coloquei o time na liga, meu Deus, poderia ter ganhado. Então você só vai ganhar se você colocar o time na liga. Então vai aí no primeiro comentário fixado, tá o link para as nossas ligas tiro curto, 1, 2 e 5, não perca tempo, porque depois é só você escalar o time e correr pro abraço aí, faturando no Cartola, beleza? Então vamos lá, rapaziada, vamos montar o nosso time aqui, um dos nossos times, daqui a pouco eu volto para te chamar de novo pra nossa liga, pra você não esquecer. Então vamos vender todo mundo aqui, galera, e como eu falei pra vocês, tá? Gosto muito do SG, eu vou muito aqui pelo SG aqui, que a nossa IA traz pra gente aqui, galera, que é o do Atlético Mineiro, o do Bahia é um outro SG muito bom também, tá? Do Atlético Paranaense é um SG bom, o do Flamengo também é excelente. Então vejo grandes SGs aqui, tá? Muito bons aqui pra rodada. O do Palmeiras corre por fora. Cara, eu realmente aqui, gente, vou apostar em um SG aqui, em 2 SGs aqui muito bons, tá? Primeiro SG, pouca gente vai estar indo. Eu sei que o do Galo é o melhor, mas tem um problema. O Atlético Mineiro deve ir com o time
misto para esse jogo. Então não tô confiante tanto assim nessa zaga do Galo. Acho que pode ter chance de tomar um golzinho. Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou realmente fechar a zaga do Flamengo, tá? Pouca gente vai porque o Flamengo também não tá oscilante e é clássico. Mas eu vou fechar a zaga do Flamengo aqui nesse time. Vamos ver se vai dar certo, beleza? Já volto aqui com meio campo e ataque, tá bom? Então tá aí, galera, basicamente é isso aqui, tá? Rossi no gol, Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela e Ayrton Lucas com o Emerson Royal aqui, porque tá dúvida entre Varela e o Royal, beleza? Vamos passar agora pro meio campo? Aqui no meio de campo também não tem muito mistério, tá, galera? Eu tô pensando aqui no Neymar contra o Corinthians, tá? Não sei, vai ser um jogo difícil, vai ter muita pegada, muita pancada, não sei, cara, o Neymar não tá tão valorizado assim, mas aí 11 pontos é bastante coisa. Eu realmente estou em dúvida, tá? Eu realmente estou muito em dúvida aqui. Mas uma coisa é certa, galera, vou fechar com alguns nomes como Arrascaeta, tá bom? E John Arias, tá? Eu acho que o jogo contra o Mirassol é um jogo muito bom pra rodada, tá bom? Outros nomes que eu gosto são do Rodrigo Garro, acho que tem um bom potencial pra ele aqui nessa no meio de campo. Gosto também do João Cruz, da equipe do Atlético Paranaense, tá bem se destacando. Os meias também da equipe do Bahia, o Rodrigo Nestor, se for pro jogo, vale a pena. O Eric também é nome interessante aqui, gosto deles pra essa. E claro, como eu falei, eu tenho o Neymar, tem também aqui o Rodrigo Garro, são nomes aqui que eu tenho o Matheus Pereira, se for pro jogo também, acho que é uma boa, mas eu acho que dessa vez o Cruzeiro vai poupar alguns nomes aqui pra essa rodada, tá? Eu realmente estou bem na dúvida, tá, galera? Eu não vou colocar o Neymar, mas eu tô pensando aqui realmente aqui no Rodrigo Garro ou no João Cruz, cara. Realmente tô na dúvida dos dois aqui. Bom, eu vou colocar o João Cruz, tá? Vou fazer essa aposta, inclusive fez gol na última rodada. Então vou colocar ele aqui pra fazer essa aposta com o Atlético Paranaense. Vamos passar pro ataque? Galera, acho que aqui no ataque também não tem mistério, tá? É Viveiros, é o Pedro e o Flaco Lopes, cara. Acho que esses três nomes aqui não dá pra correr disso não, tá? Agora a diferença vai ser qual? Colocar, de repente, aqui um Luciano aqui no luxo, um Carlos Vinícius pode ser uma boa, tá? Um Samuel Lino também é um nome interessante aqui pra rodada. De repente aqui um Caio Jorge, mas eu acho que ele não vai pro jogo, tá? Eu acho que ele não vai pro jogo. Cara, tá difícil aqui, tá? Pra gente achar o luxo, tá? O luxo. Mas eu acho que eu vou continuar aqui, tá? Vou manter assim. Mas vamos lá então falar de técnico. Daqui a pouco eu volto pra gente ver aqui quem eu vou colocar no reserva de luxo. É claro, o Leonardo Jardim vai ser meu treinador, né? Mas tem o Odair Helma, tem o Abel Ferreira, né? Todos esses nomes aqui são interessantes, mas como em tiro curto a gente normalmente fecha a zaga, foca num time, coloca normalmente o jogador daquele time ali, né? O técnico daquele time ali, então não tem muito mistério. Aqui, galera, eu não fiz muita aposta, tá? Fui bem no basicão aqui, tá bom? Agora eu vou montar aqui o banco de reservas e já volto com o capitão em reserva de luxo. Então é isso aí, galera, sem muita enrolação, sem muito mistério, acho que eu fui bem no basicão aqui, não inventei muito, talvez no segundo time eu dei uma modificada aqui, mas é basicamente isso aqui, tá, a zaga fechada do Flamengo com Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela e Ayrton Lucas, meio campo Arrascaeta, Arias e João Cruz, no ataque Viveiros, Pedro e Flaco Lopes, tá bom? Tô indo também aqui no banco com Carlos Miguel, Emerson Royal, Vitor Hugo e Rodrigo Nestor, e tô fechando aqui, galera, com Samuel Lino, tá bom? Samuel Lino, claro, vai ser meu reserva de luxo, o Pedro vai ser o meu capitão para essa rodada, tá bom? Por enquanto é isso aqui, vamos salvar aqui no Cartola, e agora vamos lá mostrar para vocês como ficou montada a nossa segunda opção de time tiro curto para a rodada 25. Então é isso aí, galera, antes de mostrar para vocês como ficou o nosso time tiro curto, quero te convidar também aqui de novo, né, para nossa liga, tá? Liga Tiro Curto 1, 2 e 5 aí com as inscrições abertas, link está no primeiro comentário fixado, tá? Outra coisa, se você quiser assinar a Cartomante, tá vendo aqui essa plataforma aqui, onde eu busco todos os meus times aqui, ó, tudo aqui já conectado aqui, é só clicar que muda o time aqui, ó, sem mistério, ó, colocar no time 1 que eu acabei de montar pra vocês aqui, ó, já passou pro time do Flamengo, time 2 aqui, ó, time que eu acabei de montar, agora também trazendo pra vocês aqui o Bahia, é só você ir na descrição do vídeo que tem um link que vai te levar aí direto para a Cartomante FC. Assina a Cartomante, coloca o cupom BlackNerd, você vai ter todos esses conteúdos aqui também, tá? Também de análise, de dados, mínimo para valorizar, potencial para rodada, tudo completaço, uma das melhores plataformas que tem de cartola, tá bom? E você colocando o cupom BlackNerd, você já tem aí 10% de desconto. Então assina a Cartomante aí, que é fera demais, você já deve ter ouvido falar da Cartomante. Então é isso, galera, vocês estão vendo aí meu segundo time aqui, eu tô fechando a zaga do Bahia, tô indo com Ronaldo no gol, Santimingo, David Duarte, Roman Gomes e Juba. No meio campo, Neymar, Garro e Rodrigo Nestor. Meu time diferente, hein? Vitor Roque, Pedro e Memphis Depay. E o Rogério Ceni é o treinador, tá bom? No banco, Carlos Miguel, Natanael Chamba, Bernard e Alejo Vélez aí como o reserva de luxo, tá, rapaziada? Então,
prontinho aí o nosso time pra rodada, nossos 2 times aí pra vocês, tá bom? Torne-se membro do canal pra ganhar nossa Black IA, dicas exclusivas, lives exclusivas e se tornar aí membro exclusivo Black no nosso grupo lá exclusivo. Participa das nossas ligas aí, né? Tiro curto, 1, 2 e 5, o link está fixado no primeiro comentário e segue a gente nas redes sociais que eu solto esses times atualizados por lá na sexta-feira, beleza? Então, Black Nerd FC no Instagram, no TikTok, no Kawaii, todas as plataformas, beleza? Então é isso, galera, Então é isso, galera, 2 times aí para essa rodada de número 25, uma boa sorte na rodada, que Deus abençoe a todos nós e tchau!